desse, como eu cheguei, por exemplo, para uma moça operadora, e ela opera um trator cor-de-rosa. A empresa que já faz o trator, que fabrica o trator, já pinta o trator rosa. Então, o que significa? O que significa, está acabando, né? O que significa conduzir esse trator? Gente, é uma mudança total. E é uma mudança do quê? De representação social. O que eu vou explicar para vocês da forma mais simples o que é a representação social? Vê se vocês não entenderam, vocês podem falar. Não entendi nada, eu tento explicar de novo, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui isso aqui. Isso aqui é um caderno, certo? Agora, então, esse caderno, ele tem um significado para mim. Para que eu uso esse caderno? Né? Então, eu uso para escrever, etc. Mas, se eu for, por exemplo, para um outro lugar, eu posso levar esse caderno, a pessoa nunca viu o caderno, isso joga fora, porque ela não entende isso daí. Olha o que acontecia aos indígenas. Os indígenas, houve um momento que o governo português, na época da colonização, estabeleceu as chamadas guerras justas. Eles só podiam estabelecer, os bandeirantes, principalmente, né, os colonizadores, eles poderiam fazer guerras aos indígenas se fossem guerras justas. E o que era guerra justa? Geralmente, eles pegavam pela religião. Então, o que eles faziam? Os colonizadores pegavam 2 paus e faziam uma cruz, e deixavam perto da aldeia. Os indígenas, eles não conheciam a cruz. E a cruz é o quê? É o quê? São 2 paus cruzados. Agora, a cruz, para a religião cristã, tem um significado e tem um simbolismo, e tem uma representação. Tá certo? Então, a cruz tem essa representação. A representação de Cristo que morreu na cruz, e assim por diante. Então, isso é representação. Não sei se ficou claro para vocês, entendeu? Então, quer dizer, você pega uma matéria e põe ali uma representação. Portanto, você põe uma ideia, uma maneira de pensar, uma maneira de ver, e assim por diante. Então, o que acontecia era o seguinte: os indígenas pegavam aqueles 2 paus e desfaziam, muitos queimavam, e assim por diante. Isso era uma guerra justa. Era o motivo para se estabelecer uma guerra contra os indígenas. Então, observem que a representação, por exemplo, agora que eu estava falando do trator, é muito grande. Eu não sou trabalhadora rural, eu sou operadora. Outra coisa, como eu estava dizendo para vocês, não acabou. Então, eu encontrei trabalhador que estava há 6 meses sem trabalhar, isso agora no começo do ano, porque estava com a pele toda queimada por causa do uso do veneno. Totalmente queimada. O trabalho que é feito no plantio da cana, todo ano a gente tem as notícias, inclusive eu trouxe aqui para ler, mas não vai dar tempo, as notícias de trabalho escravo. Quem são os escravizados? É o pessoal que vem do Maranhão, principalmente, do Piauí, que vem para cá, para o plantio da cana, e aí estão naquelas condições análogas a de escravo, quer dizer, vivendo nesses barracões insalubres, muitos deles trazidos pelos gatos, e assim por diante. O plantio da cana não está totalmente mecanizado. Então, onde ele não está mecanizado, é o trabalho em condições análogas a de escravo. Então, não é que eles estão respeitando a legislação. Não, não. Eles estão agindo de formas diferenciadas em relação a um determinado grupo de trabalhadores, que são esses operadores de máquinas, e o outro que ainda é o trabalhador, que é o trabalhador manual. Né? Portanto, esse trabalhador que vive essa exploração. Para finalizar, não dá tempo aqui de dizer, mas a gente pode conversar à tarde, eu trabalho com a ideia da racialização do trabalho, certo? Esse trabalho tem raça, é o preto, é o pardo.
é o descendente de indígena, portanto, é o descendente do colonizado. Então, isso tem uma representação também, certo? Não é o trabalhador que vem da Alemanha, por exemplo, para cá, ou que vem dos Estados Unidos, ou que vem de outro lugar, mas é esse trabalhador. Por que preferir o Nordeste? Por que preferir o Vale do Jequitinhonha? Por quê? Porque é uma raça que vale menos no mercado. Vale menos no mercado. Então, eu posso pagar o que eu quero, o mínimo, e esse mínimo, muitas vezes, era insuficiente para comer, como a gente tem vários relatos nesse período. Quer dizer, o trabalhador levava a marmita vazia, porque ele não tinha o que comer. Não tinha o que comer. As mulheres, quantos relatos que elas deixavam de comer. As mulheres deixavam de comer e deixava comida para os filhos e levava a marmita vazia para a roça. Isso, minha gente, era assim. Era assim. E o trabalhador solidário, muitas vezes, eles dividiam o pouco que eles tinham nas suas marmitas, eles dividiam na roça. Então, pergunto a vocês, mas por que isso aí? Por quê? Por quê? E vocês vão entender que a continuidade disso, desse tratamento, porque não se rompeu, não acabou, isso é importante dizer, a continuidade desse processo é em razão dessa visão de colonização que a gente tem. Esse país foi colonizado e nós tivemos aqui uma situação de escravidão de 400 anos. Não podemos esquecer isso. 400 anos de escravidão nesse país. Então, o que nós percebemos é uma continuidade disso aí. Essa colonização que ainda não acabou. Então, acho que uma reunião como essa nos permite exatamente levantar toda essa sujeira, certo? É aquilo que a gente fala, escovar a história a contrapelo, né? Como a gente faz com o cavalo. Quando vai lavar um cavalo, a gente passa a escova não só de um lado, mas a gente passa também do outro lado. Quando vai lavar um tapete, a gente lava de um lado e depois passa do outro, porque senão a sujeira vai ficar lá. Então, é isso que a gente precisa fazer com a nossa história, certo? Tirar a sujeira que está aí e com coragem, certo? Porque a coragem, ela vem da consciência. E, para isso, a gente precisa conhecer. A minha função, enquanto professora, enquanto pesquisadora, é contribuir com um pouquinho para que essa consciência realmente seja fortalecida por todos nós. Muito obrigada. Obrigada, professora, pela poderosa fala. Eu acho que as imagens foram passadas todas, né, Ju? Aí, agora, a gente vai passando, na verdade, enfim, a gente pode mandar para quem quiser, enfim, pode falar com a gente. Ju, agora é o intervalo? Agora é o almoço? O Gabriel está lá fora. Bom, agora a gente vai abrir para perguntas. Na verdade, a Júlia já tem uma pergunta, então pode ir se inscrevendo. Eu acho que vai ser esquema de pergunta e resposta. E é isso. Gente, só deu tudo certo aí? Conseguiram chamar o Gabriel para abrir a porta? Ou precisa chamar? Tá. Eu não sei. Que o Gabriel estava com a chave, eu não entendi.
Vamos esperar isso se resolver, né? Gente, eu acho que a gente podia fazer só algumas perguntinhas, uns 20 minutinhos, depois a gente já sai para o almoço, né? Que eu imagino que esteja todo mundo com fome, assim. Eu vou fazer uma pergunta mesmo. Nem vou falar muito, que eu queria falar da memória. Só queria lembrar da história da memória o que diz o poeta. É lembrando que fomos que nós iremos crescer. É muito importante a gente lembrar o que fomos, não só para pessoalmente a gente crescer, mas quanto para a sociedade mudar. Então, é muito importante isso, acho que o poeta tem toda a razão. Mas a pergunta é o seguinte, Moraes, na tua pesquisa recente, eu também recentemente fui entrevistar os operadores de máquina e vi essa coisa toda que você viu, das mulheres, a representação que eles fazem em relação ao papel que eles ocupam hoje, operadores de máquina, e descobri uma coisa muito interessante. Eles não falam, está muito difícil tirar dos trabalhadores, e principalmente que eu visitei os trabalhadores da Raizen, e que a Raizen implantou um programa que a Cana, para conseguir algumas certificações no exterior, eles implantaram um programa que praticamente eles colocaram no campo aquilo que eles reivindicavam para os trabalhadores rurais lá atrás. Tá? Que era local de descanso, que era local com água gelada, era banheiro, era não sei o quê. Eles colocaram isso para os operadores de máquina. Então, me parece que está ocorrendo entre os operadores de máquina uma diferenciação entre os operadores que trabalham diretamente para as usinas, para a Raizen, por exemplo, os operadores que trabalham para os fornecedores da Raizen, porque a Raizen tem o seu pessoal próprio, mas também tem os terceirizados, e tem os terceirizados dos terceirizados. Então, você tem uma legião de operadores de máquina com condições de trabalho completamente distintas. E que, portanto, não dá para a gente falar dos operadores de máquina no geral. Cada local, cada grupo, me pareceu que tem uma realidade própria. Eu queria ver se você viu isso que eu vi ou tem outra coisa para dizer em relação a isso. Posso emendar uma pergunta? Não, que é isso, né? A gente falou bastante de como o passado vai determinar os nossos projetos futuros, mas, ao mesmo tempo, com um diagnóstico da realidade do trabalho bem diferente. Aí a minha pergunta era nesse sentido, assim, de que forma as ações de reparação podem mudar o comportamento das empresas, a realidade do trabalho que está dessa forma hoje, assim. Bom, Chiquinho, eu não foi na Raizen, eu vi duas outras empresas, né? E, no caso específico, eram contratados pela própria usina, os trabalhadores que eu entrevistei. Então, isso também faz uma diferença muito grande em termos da representação. Eu sei qual... você tem razão, quer dizer, eu trabalhando naquela empresa, enfim, ali eu tenho um contrato de trabalho, tenho carteira assinada, etc. e tal, então isso já conta como uma representação diferenciada. Agora, o que é mais importante verificar é que nessa relação, essa luta entre capital e trabalho praticamente desapareceu. Quer dizer, eles não utilizam o sindicato para nada. Nada. Isso que o Valditudes falou é uma verdade.
Quer dizer, nós não temos mais um sindicato atuante quanto nós tínhamos no passado. Porque, se eu tenho um problema, eu vou resolver ali com a empresa. É o legislado e o acordado. Isso eu ouvi de uma sindicalista. E detalhe, não é a Carlita, é uma outra sindicalista. Não, aqui na minha empresa não tem problema. Aqui é o legislado e o acordado. Eu vou lá e resolvo com a empresa. Então, essa luta capital e trabalho, praticamente, ela está muito arrefecida. Esse é um ponto. O outro ponto é o papel do líder. Aqui se falou do gato. Agora a gente tem o líder. O líder, minha gente, é um gato disfarçado, viu? É um gato disfarçado, porque ele vê tudo ali em relação aos trabalhadores. E ele tem que comunicar à empresa até se o trabalhador está com uma cara triste. Sabe? Eu estou triste, então ele vai lá e quer saber por que você está triste, porque você não está alegre, o que aconteceu. É assim. Porque o grupo é pequeno, é uma frente de 18 trabalhadores. É pequeno o grupo. Então, é possível fazer esse controle assim mais direto. Mas controle é total. Bom, em relação ao que você falou no início, eu até tinha trazido aqui uma frase, que é a seguinte. Olha bem, vai na direção do que você falou. Um acontecimento vivido, ele está encerrado em todos os aspectos, pois está acabado no passado. Então, a gente viveu, está lá no passado. Agora, um evento lembrado, entendeu? Quando a gente lembra, né, está por ser encerrado. Porque ele é uma chave para conexões com os fatos de antes e depois dele acontecer. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Quer dizer, o que nós estamos fazendo aqui é abrindo essa porta, certo? Com essa chave, a partir de todas essas lembranças que nós estamos falando. Uma outra lembrança, e aí o Gabriel não está aqui, mas, enfim, eu acho que é importante dizer, e até... Ai, Gabriel, ainda bem que você chegou. Estava falando aqui, eu acho que... Eu acho que o Gabriel devia chamar São Pedro, né? Ele que é o dono da chave aí. O dono... Ah, é? Então perdeu o posto. Ah, é você que estava fora? É. Ah, então foi isso. Então tá bom. Então, desculpe, não é mais o São Pedro. Tá bom, mas aí eu quero lembrar, Gabriel, estou fazendo aqui umas lembranças. Tem uma lei. Essa lei, depois, bom, vai ficar gravado aí, vocês sabem. A lei é número 4.870, de 1964. Essa lei, no artigo 36, estipulava que olha bem, todas as usinas onde tem, aliás, todos os lugares, né, onde tem cana e tem produção de açúcar e álcool, então, há necessidade de uma destinação de 4% do faturamento para os municípios. E os municípios vão receber esse faturamento e destinar a um fundo social para os trabalhadores. Então, para a educação, para a saúde, para a assistência social, para a moradia, etc., etc. Isso é uma lei federal, da época da ditadura, 4.870, de 1964, no artigo 36. O que acontece? Essa lei, ela sofreu uma mudança muito grande durante o governo Collor, porque ela era fiscalizada, era um fundo social que era fiscalizado pelo IAA. IAA era o Instituto do Açúcar e do Álcool. Quando chegamos no governo Collor, ele extinguiu o IAA. Então, não tinha mais quem cuidasse dessa lei. E ela foi até 2013, durante o governo Dilma. E a Dilma acabou com a lei. Então, não tem mais a lei. Agora, eu até conversei com um promotor para saber o que é isso. Porque se a gente está pensando em reparação... E esse fundo? Alguém recebeu esse fundo alguma vez?
Ninguém recebeu. 4% do faturamento. 2% da cana, 1% do açúcar e 1% do álcool. Então, por exemplo, município que só tem cana, aí são 2%. O que tem a usina lá que produz açúcar e o etanol, então 4%. Desde 1964. Eu acho que isso teria que ser pensado, porque é um dinheiro enorme. E quando eu penso em reparação, não sei o que vocês acham, eu acho que a reparação é a questão política, é a reparação dessa violência que os trabalhadores sofreram, mas é também a questão da saúde, porque esses trabalhadores, pelas minhas pesquisas, eles não tinham condições de cortar a cana mais do que 15 anos. A vida útil era de 15 anos. E agora, eu pergunto a vocês, como é que estão essas pessoas? Vão lá no Vale do Jequitinhonha para vocês virem como é que estão essas pessoas. Estão morrendo pouco a pouco. Elas não têm aposentadoria, não têm seguridade social, não têm indenização, pura e simplesmente não tem nada. Quem cuida delas, desses homens, são as mulheres. Mulheres que precisam trabalhar para manter a família e esses homens doentes. Então, o Estado, as chamadas políticas públicas, não servem para nada, nem sequer para fazer a reparação desses corpos, certo? Isso são, minha gente, centenas de milhares. Centenas de milhares. Nós acompanhamos aqui o que foi a partir de 2002 com as mortes por exaustão, certo? Trabalhador cortando 12, 15 toneladas de cana e morrendo. Quer dizer, todo o papel aí instigante da pastoral no sentido de e também dos promotores, que eu acho que são sujeitos extremamente importantes aqui nessa somatória, né, de esforços para essas mudanças. Júlia, em relação à sua pergunta, eu acho que tudo isso que nós estamos falando aqui é um processo, entendeu? Então, é difícil você... eu acho que o Gabriel falou em algo bem interessante. A gente levanta o problema, certo? Quer dizer, nós vamos caminhando. Agora, onde a gente vai chegar, eu acho que a gente não sabe. Né? Não é, Gabriel? A gente tá construindo isso aqui, é um processo. Então, quanto mais informação a gente tiver, mais conhecimento a gente tiver, aí mais fortalecidos nós seremos para a construção desse projeto, que é essa reivindicação de reparação. Mas eu gostaria de lembrar, assim, que nós todos pensássemos nesses corpos que não têm mais condições de trabalhar. Imaginem vocês esses homens, e aí toda a questão da virilidade, da masculinidade, o que representa para eles estarem ali naquela situação de inúteis, de dependentes das mulheres. Quer dizer, uma situação que não é só física, ela é emocional, ela é dolorida. Então, há uma questão de sentimentos aí que a gente precisa também reparar. Foi muita dor, muita violência, e isso precisa ser reparado. Então, talvez um caminho fosse esse aqui, dessa lei. E aí o pagamento disso e depois é o pagamento da indenização dessas pessoas que estão, né, nesses locais de origem. Aqui mesmo em Ibaté, que é um lugar onde eu conheço, que eu já fiz várias pesquisas, eu vi trabalhadores assim, se arrastando em cadeiras de roda, né, sem a coluna totalmente quebrada, hérnia de disco em toda a coluna, punho, né, e assim por diante. Então, é isso. Obrigada, professora, por esclarecer as dúvidas. Mais alguém tem alguma pergunta? Está totalmente aberto, gente.
O senhor pode vir aqui? Bom dia a todos e todas. Sou o professor Reinaldo, aqui no campus Sertãozinho do Instituto Federal, e estou fazendo doutorado com a professora Vera Navarro, que manda um abraço para a professora, né? A minha questão não é bem uma pergunta, né? Neto. Isso é uma alegria, inclusive. Talvez uma contribuição, né, de algumas bordas da minha pesquisa, né? Eu não estudo os trabalhadores rurais, mas no levantamento que eu fiz, onde eu estudo, que é Sertãozinho, e também nos 34 municípios da região de Ribeirão Preto, a gente encontrou algumas situações, né? Então, por exemplo, em Sertãozinho, que é uma cidade de perfil mais industrial, mas é uma indústria, em grande parte, ligada, né, ao complexo da cana, à cadeia produtiva da cana, a gente tem uma outra dimensão desse trabalho migrante, que é para a indústria metalmecânica, né, que fabrica equipamentos e máquinas para essas usinas e destilarias, né, e também faz a manutenção, o reparo. Então, o que acontece? Né? O grupo desses trabalhadores, os trabalhadores permanentes, eles são os residentes. E os trabalhadores que vêm, no caso, para a entre-safra, que é o pico da indústria, esse é o migrante. Imigrante dessas regiões que a gente está falando a todo momento aqui, né? Então, e isso tem uma questão, inclusive, forte, né, para a gente pensar, que é a relação de parentesco também. Então, são sobrinhos, né, são netos, né, daqueles que vieram para fazer o trabalho no campo. Hoje eles vêm para esse trabalho temporário na indústria, num processo todo maquiado, mas que é um outro tipo de gato que faz esse processo, né? Porque esse ele não é contratado pela grande e média indústria, são pelas pequenas, em relações de fiscalização muito difíceis, que nem sempre a gente sabe a localização dessas empresas, né? Uma grande parte desses trabalhadores, eles não realizam um trabalho dentro da fábrica, né? Porque também esses trabalhadores, os permanentes e residentes, eles estão muito ligados à fabricação das máquinas e dos equipamentos, que são salários um pouquinho maiores. E aqueles que vão fazer a manutenção, que vão fazer a instalação, que são os menores salários, as piores condições de trabalho, com maior risco de acidente e adoecimento, esses são os temporários. Então, tem esse corte de uma migração permanente, que ela continua. Quando a gente vai analisar os dados das mortes, inclusive dos acidentes, quase sempre eles são os migrantes, tanto na localidade quanto no trabalho no campo, realizado na usina, na destilaria. Quando a gente faz algum esforço para ver a questão de cor e de raça, são os pretos, são os pardos, né? Então, é uma cidade um pouco diferente pelo perfil industrial, né? Mas que o capital ele vai fazendo todos os seus movimentos, né? E ele ainda usa o trabalho migrante. E um outro dado importante, quando a gente olha o trabalho formal, então vai ter uma variaçãozinha com os anos, mas na média 40 mil trabalhadores e trabalhadoras formais. Desses 40, a gente tem uma média de contratação, né, de admissão e de dispensa por ano que gira em torno de 20 mil. O que eu quero dizer é que é isso, professor, é isso. Então, uma parte vem de outros municípios do interior do estado de São Paulo, do norte de Minas e desses estados de Minas Gerais, e uma outra parte dos municípios vizinhos. Né? Então, é de Barrinha, é de Pontal, é de Pitangueiras, desses municípios, e a gente vai olhar a origem familiar de famílias de trabalhadores rurais. Alguns deles, inclusive os mais velhos, eles passaram pelo trabalho rural. Hoje são soldadores, são maçariqueiros, são montadores, são instaladores, né? Então, mas é para contribuir. Obrigado. Obrigada. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Enfim, o microfone continua aberto.
Chegou o seu Inácio. Uma salva de palmas. Bom. O senhor quer falar alguma coisa, dar uma palavrinha, fazer uma saudação? É só uma palavrinha cumprimentando o povão, que é muito importante a gente cumprimentar esse povo, né? Que esse povo faz parte da vida da gente, então a gente tem que cumprimentar e com a salva de palma, né? Sim. Se o senhor quiser sentar... Eu quero primeiramente cumprimentar o povão, né? Que esse povo aqui é povo nosso povo, né? Porque a gente está acostumado com esse povo desde 1958, que a gente faz parte da Pastoral do Migrante. Tem muitos desse povo que não me... que eu já estou da Pastoral do Migrante desde antes deles nascer. Tem muitos deles aí que tem menos idade do que isso, né? Que nem a senhora mesmo, acho que tem menos idade do que isso, né? Então, a gente fica muito contente de se encontrar. A gente encontrando, a gente está se lembrando daquele tempo que a gente começou com a Pastoral do Migrante aqui em Guariba, né? Tive muitas vezes lá no Vale de Jequitinhonha, com aquele povão de lá, e outros lugares também, na Bahia, no Maranhão, tive já alguns lugares visitando o povo migrante, né? E agora estamos aqui em Guariba, né? Aqui em Guariba, onde a gente é fixado, né? Que eu também não sou de Guariba, mas estou fixado aqui em Guariba já há mais de 40 anos. Então, a gente já está bem habituado aqui com o povão, viu? E a gente agradece a visita de vocês, que vocês estão aqui na minha casa, eu falo. Guariba é minha casa. Se vocês estão em casa, a gente se sente muito feliz com essa visita de todos vocês, viu? E muito obrigado que a gente está aqui. Obrigado pelo nosso amigo Leno também, que foi lá nos buscar. E a gente estamos aqui procurando de dar uma força na medida do possível. Tá ok? Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, Inácio. Ah, então vem. Pode vir. O seu Inácio ainda está tímido.